Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e no Trocando Ideias de hoje a gente vai falar, na verdade, de um livro, de uma recomendação. Ele não é tanto um livro de negócios, eu diria mais que é um livro para desenvolvimento pessoal, para você cuidar mais do eu, da sua consciência, pensar mais nos seus objetivos e tudo mais. Eu acredito muito que é muito importante a gente ter esses aspectos alinhados, porque a gente pode ter nossa vida profissional, mas afinal de contas está sempre tratando de uma vida pessoal, né? É sempre nós que estamos lá, é sempre os nossos sentimentos, nossas emoções, nossa forma de reagir ao mundo. É muito importante a gente buscar por mais conteúdos, por mais conhecimentos, para suprir algumas dessas necessidades. Para falar a verdade, eu fiquei um pouco pé atrás no começo, fiquei um pouco resistente para ler esse livro alguns meses atrás, porque eu estava com medo de ser aquele papo de guru, sabe? Sem muita substância. Mas eu tinha visto esse livro ser recomendado por muitos dos grandes escritores que eu venho resenhando nesse ano. E aí eu decidi então ler o livro O Poder do Agora, do Eckhart. E aí eu acabei ficando surpreso. Embora tenha um pouco de guruzice no livro, tenha algumas ideias que são muito avançadas para mim, a ideia do autor é muito legal, é muito importante para a gente pontuar algumas questões da atualidade. No Poder do Agora, o Eckhart ele vai tratar do porquê que a gente se desvia do agora, do presente, e a gente está sempre ou ansiosos por algo que está por vir, por uma conquista, ou preso no passado por alguma coisa que aconteceu, por algum trauma. Ele explica e também traz alguns dados de psicologia do porquê a gente opta por viver muito do futuro ou muito do passado como uma fuga do momento presente. E essa fuga pode acontecer por vários motivos. É difícil categorizar esse tipo de problema, mas ele está sempre relacionado a alguma fuga, alguma negação. E é isso que o autor vai falar. A gente está sempre desviando, né, do momento presente. Muitas poucas vezes a gente consegue perceber o sabor de uma comida ou uma brisa num fim de tarde, ou coisas simples. Ou às vezes nem tão simples, a gente deixa passar muito batido coisas do dia a dia, porque a gente está sempre com um objetivo, né? Principalmente quando a gente pensa em negócios, a sua visão sempre está voltada para o futuro. Você sempre está pensando qual passo que eu posso dar, qual vantagem eu posso tirar dessa mudança de mercado, como que eu posso aproveitar as novas oportunidades. E a gente está sempre se desviando do momento presente. E quando a gente desvia do momento presente, a gente perde várias coisas legais. As nossas memórias, as maiores memórias que a gente tem, são memórias que vieram de momentos que a gente estava presentes. Uma coisa que eu acho legal que o autor fala é que muitas pessoas gostam de fazer esportes radicais ou andar pela natureza e às vezes não sabem muito bem. Um exemplo é quem sobe montanhas. Os montanhistas eles gostam muito, eles são apaixonados por aquilo. E quando eles estão na montanha, eles sentem uma sensação que eles não sentem em outros lugares. O autor chama isso de momento presente. Muitas vezes as pessoas gostam de se colocar em risco em esportes radicais e não sabem que é por causa do momento presente. Quando você está naquela ação, você está ali, você está respirando 100%, seu coração está em atividade rapidamente, mas você está integrado com o momento. E isso faz uma grande diferença. Momentos que a gente carrega na memória são quase todos momentos que a gente experimentou realmente de forma presente. Isso é legal a gente perceber que tanto numa leitura de um livro, você nota que quando a gente desvia o pensamento, a gente começa a se preocupar com alguma coisa, a gente para de absorver o conteúdo. Então o agora ele está muito relacionado com isso, com você absorver as coisas, com a gente conseguir colocar as coisas no agora. É claro que é muito fácil falar disso. Eu tenho uma dificuldade muito grande de assimilar esses conteúdos. É um conteúdo desafiador, é uma ideia, é um conceito, uma abordagem que exige muito da gente e que vai muito na contramão da nossa vida diária, né? Que é uma vida sempre de colocar metas, objetivos, estar sempre pensando no amanhã ou pensando no passado para usar de referência, mas sempre deixando passar algumas pequenas coisas, alguns detalhes, algumas experiências que o presente pode proporcionar. Tem uma coisa que o autor fala e que é muito bom para a gente ter como referência, é de que quando a gente consegue perceber que a gente não está presente, a gente se torna presente. E se tornar presente é reparar coisas simples. Quantas vezes, por exemplo, a gente consegue reparar quando a gente bebe água, o geladinho na boca, a sensação de engolir a água, sabe, coisas pequenas, a sensação de um banho legal, são coisas que a gente não percebe. São coisas que a gente faz tão repetidas vezes todos os dias que a gente faz no automático e acaba não percebendo.
Só que como a gente tem uma vida curta, se a gente não conseguir aproveitar ao máximo possível, as coisas se tornam meio sem graças, né? Você está sempre pensando no amanhã ou sempre preso no passado, acaba não experimentando as várias oportunidades que o momento presente traz. Isso serve muito bem para os negócios, é que às vezes a gente tem um objetivo tão grande que faz a gente perder a noção do que a gente pode fazer agora. E esse é um dos maiores ensinamentos que eu peguei no livro. É que quando você está muito concentrado numa grande meta, um grande objetivo, você perde noção de distância, você perde noção dos detalhes, das coisas que você tem que percorrer. E para a gente alcançar um objetivo muito grande, a gente não pode pular etapas. São muitas pequenas etapas que consistem, que somam para a gente atingir um grande objetivo. Se a gente tem um objetivo de ganhar muito dinheiro, muito provavelmente não se ganha muito dinheiro do dia para a noite. É uma construção, vários passos, várias conquistas, são várias etapas vencidas. E quando a gente vive muito ansioso com o futuro, a gente acaba não fazendo aquelas coisas que são importantes hoje. Às vezes o importante hoje é só terminar a faculdade, às vezes o importante hoje é só ler mais aquele capítulo, resolver aquele problema que está acumulado. Coisas pequenas, mas que somadas vão fazer um grande resultado no longo prazo. Nessa experiência desse ano de leitura, posso dizer que dos maiores aprendizados que eu tive com esses livros foi a visão de longo prazo. A visão de que não tem como você ler um livro num único dia. Até tem como, mas você vai ficar muito cansado psicologicamente. Mas quando você reparte isso em vários dias, se torna uma coisa mais prazerosa e com uma conquista, com um aprendizado muito mais alto. A mesma coisa se aplica para várias coisas na vida. Se você quer fazer alguma receita, não tem como você pegar, jogar todos os materiais ali e a receita ficar pronta, o bolo ficar pronto. Depende de tempo, depende de misturar a massa, de bater, de colocar para assar, esperar o tempo. Tudo exige um tempo, tudo exige uma maturação. Isso é muito legal, entender o que eu posso fazer hoje para o meu grande objetivo, mas realmente fazer isso. Não ficar naquela sensação de, pô, meu objetivo é tão grande, o que eu estou fazendo hoje é tão pequeno que parece que eu não vou avançar. Esse é um sentimento que imobiliza a gente, para falar a verdade. Muitas vezes que eu estive pensando nisso, de que, pô, isso é muito pequeno para ser feito, foram os momentos que eu não fiz nada. Sempre que você acaba pensando que você tem muita coisa e que seu objetivo é muito grande, a gente acaba optando pela inação. Uma coisa que acontece muito. Quando a gente teme um grande objetivo, teme um desafio para ser resolvido, tem um problema que a gente só joga ele de lado, a gente vai passar dias e mais dias e não vai ter progresso, justamente por falta de enfrentar em pequenas partes. Então, para a gente amarrar, para que isso serve para um empreendedor? Autoconsciência é uma coisa fundamental. Eu vejo isso sendo falado por vários grandes empreendedores em livros, em vídeos no YouTube, de que a autoconsciência é um elemento fundamental para o sucesso. Por quê? Porque você precisa saber se conhecer, saber seu limite, em quais situações eu vou perder a linha, aonde eu consigo explorar ao máximo do meu potencial. Será que eu consigo ler mais pela manhã ou pela noite? Será que eu consigo trabalhar mais 3, 4, 5 horas seguidas, focado em tal hora? Talvez sim, talvez não, mas é se conhecer. Muitas das coisas que eu falo aqui são coisas que funcionam para mim, coisas que eu tenho aprendido, mas cada um absorve e vive de uma maneira totalmente diferente. Até pessoas que moram na mesma casa têm uma forma diferente de encarar a vida. Então esse é o grande desafio. A autoconsciência realmente é um ponto da virada. Quando a gente domina mais quem nós somos, é claro que não tem como dominar completamente, isso é impossível. A nossa camada inconsciente é muito forte, mas o pouco que a gente pode desenvolver de consciência vai ajudar muito a gente a crescer, a evoluir e conquistar, independente de qual seja o objetivo. O outro ponto para o empreendedor, que o poder do agora é muito legal, é o foco. Quando a gente passa a pensar muito no futuro ou muito no passado, o que a gente perde? Foco. A gente para de focar. E quando a gente para de focar, várias coisas acontecem. Você não consegue ler bem, você não consegue resolver seus problemas no trabalho bem, porque a sua cabeça está sempre em outro lugar, sempre pensando em alguma outra coisa. E quando isso acontece, a gente não rende. Como o caminho do mestre é aquela prática diária, um pouquinho todo dia, quando a gente não tem foco, a gente não consegue nem fazer esse pouquinho. E quando a gente não faz um pouquinho num dia, no outro, num mês, em um ano, a gente acaba não tendo progresso. Muitos anos passam, muitos meses passam e a gente não tem sensação de evolução.
E outro ponto legal sobre o poder do agora é a visão de longo prazo. Como a gente pode desenvolver uma visão de longo prazo a partir dessas ideias e ter sim paciência, fazer um pouquinho por dia, construir o nosso repertório em cima de uma visão de 5, 10 anos. Assim a gente atinge muito mais, se torna muito mais paciente. Se tornando paciente, a gente consegue aproveitar muito mais o momento presente, as pequenas coisas e coisas que ficam na nossa memória, coisas que ficam gravadas para sempre. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo. Tchau!